Olá pessoas, tudo bom? Trazendo mais conteúdo de Genshin aqui pro canal. Genshin e COD são as únicas coisas que eu ando jogando por enquanto. Deu uma parada nas coisas aí. E nós também estamos voltando com live na Twitch todo sábado por enquanto. Se for ter ou uma DLC, alguma coisa assim que eu vou trazer um gameplay extra, algum jogo específico, eu aviso nos vídeos. Sem enrolação, bora pro vídeo. A verdadeira tier list de Genshin. Genshin Impact, ele possui um sistema diferente do que a gente está acostumado a ver em outros jogos, onde você usar o personagem que você quer é muito melhor do que você usar o personagem que a galera diz que é o melhor. Por quê? Porque ele possui um sistema único de lutas que não é original dele, mas na forma que foi estabelecida nele ficou original, ficou bem pessoal, tá? E qual é o sistema? Atualmente, né, nós temos vários sistemas de combate. O mais comum e famoso é o DPS, tanque e healer, que a gente chama de sistema de trindade, onde o tanque seria o defensor, aquele que aguenta o dano, DPS seria aquele que bate, aquele que causa dano, e healer é aquele que cura o dano. Eles normalmente são estabelecidos pelas três cores azul, vermelho e verde, respectivamente, que nem está aparecendo na tela aí para vocês. Por que isso? Azul neutro, porque ele não bate e nem recebe, né? Muito. Vermelho porque ele é o agressivo e verde porque ele é o calmo, o tranquilo. Por isso dessas cores. Porém, Genshin não usa três personagens, ele usa quatro. E como ele faz isso? Adaptando o sistema hexadecimal de combate. Como funciona isso? Tá? Nós temos o Sentinel, que é o defensor do sistema hexadecimal, né? Que é o tanque do hexadecimal. Nós temos o Command e o Ravager, que são os nossos DPS, um focado em magia, outro focado em dano normal, físico. Nós temos Synergist e Saboster, que eles são uma categoria de efeito positivo e negativo. E por último, nós temos o Magic, que seria o Healer. Ele só tem um nome diferente, quem jogou Final Fantasy 3 já deve ter visto, mas não nasceu lá. Isso já é um sistema antigo, nascido nos RPGs mais orientais, com sistemas de tecnologia e tudo mais, mostrando que esse sistema não é original de Final Fantasy 3, ele já é mais antigo. Mas qual que é o sistema do Genshin? Porque não é 3 e não é 6. O sistema dele é um sistema chamado sistema linear ou ponta de lança. Nós temos o atacante em primeiro lugar, aí nós temos o sinergista em segundo, ou o saboter em segundo, e o sinergista ou saboter em terceiro. Ué, eu posso trocar de lugar? Aí que vem a mágica. A ordem padrão é essa que está aparecendo para vocês aí, tá? É DPS, Saboter, Synergist e Healer. Ué, parece uma fusão dos dois? Exatamente. Esse negócio de sub-DPS que a galera usa, sinto lhe dizer, isso não existe. Sub-DPS, você está falando que aquele cara causa menos dano ou causa algum dano. Isso não existe. DPS é para causar dano. Então, se ele está causando pouco dano, ele não é um DPS. Genshin possui um sistema que todos os personagens são DPS, se você quiser. Todos eles você pode usar, cada um com a sua própria peculiaridade. E até o momento desse vídeo, onde ainda não tivemos o lançamento de Rosalia, que é o último personagem anunciado que ainda não foi lançado, nós não temos nenhum personagem no jogo que não tenha a capacidade de ser DPS. Mas eu vou explicando aos poucos, bem devagar. Primeiro nós temos o DPS de Genshin, é o personagem que vai causar dano. Genshin funciona no sistema linear elemental. Cada personagem tem um tipo de elemento que ele não é imune e não recebe menos dano, a não ser que você coloque itens para fazer isso. Isso é uma coisa diferente e única do próprio Genshin. E nós também temos um sistema de efeitos, onde elementos com elementos causam efeitos a mais, como paralisar o inimigo com gelo, ou stunar ele, ou afastar ele, ou até mesmo atordoar ele, onde ele para de usar alguma técnica ou ataque direto.
Isso é muito importante para o sistema de Genshin e vocês vão ver que ele funciona muito bem no sistema linear. Qual que é a vantagem do sistema linear? Você pode trocar qualquer personagem da fila com o primeiro lugar e ir trocando. Por isso que é o sistema linear. Você vai trocando a posição da fila. E como a gente define? O DPS, como todos os personagens são DPS, então a gente vai falar só dos tiers dele, que vocês vão ver que funcionam bem diferente do que a galera costuma apresentar por aí. E vocês vão ver o porquê. E porque esse sistema é o real do Genshin e não o que você está acostumado a ver por aí, tá? Em segundo lugar, nós temos o Saboter. É o cara que vai causar status, vai causar efeitos, vai adicionar efeitos em campo, ou vai vir para ultar, que é para dar um efeito em campo, só causar um dano rápido ali e sair fora, porque ele está sabotando a sinergia do inimigo. Ou seja, ele está tirando a forma que o inimigo está no combate. Por isso que ele é o Saboter. A maioria dos efeitos do seu personagem secundário, normalmente você puxa ele, causa aquele efeito e deixa aquele elemento em campo e já tira ele, fazendo total sentido nisso. O sinergista é o inverso, ele vai tirar buffs, vai se adicionar, vai aumentar o seu ataque, te dar escudo, né? Tirar algum status de você, entre outras funções que o sinergista tem, tá? Sinergista ou sinergia, né? Ele é a palavra que significa manter o ritmo, se organizar. E é isso que a gente precisa no Genshin, evitar perder o ritmo e continuar batendo o tempo inteiro no inimigo. E por último, o Healer, o nosso curandeiro, que só tem a função de curar. Mas como na função linear você pode trocar os personagens de lugar, o nosso Healer também pode fazer algumas outras funções adicionais. Ou seja, todos os personagens estão em todas as categorias ao mesmo tempo, porém elegidos a uma função em específico. Ou seja, cada personagem vai ter uma função específica, mas os outros vão complementar as funções como um todo. Vamos começar pelos DPS. Vocês vão ver aí que eu tenho o Multiplayer, o MP, Tier S, Tier 1 e Tier 2. O que é isso? MP vai ser o multiplayer, vai ser o personagem focado naquela função para o multiplayer. Vai jogar com seus amigos, fazer algum boss, fazer domínio, fazer alguma coisa. Aqui eu vou indicar os melhores para cada categoria para você usar com os seus amigos, tá? E eu vou explicar, logicamente, o porquê disso. Nós temos o Tier S, que são aquele personagem que não só faz a função dele de forma perfeita, como também, na maioria das vezes, adiciona outras coisas, como recarga de energia, velocidade de ataque, stunar o inimigo com facilidade, entre outras coisas, tá? Qual é nosso Tier S? Vamos deixar o MP por último em todas as categorias, começando pelo DPS. Nós temos 4 personagens Tier S no jogo atualmente, que é o Diluc, a Klee, o nosso querido Xiao e a Ganyu. Os únicos 4 personagens DPS Tier S. Por que eles são Tier S? Klee, Diluc e Xiao causam danos astronômicos e, o mais importante, não são tão dependentes dos outros personagens para causar esse dano, dando liberdade para você colocar personagens secundários para funções adicionais e não complementares, como acontece com os demais personagens da categoria. E a Ganyu por si só, a sua velocidade de carga de arco e flecha é o seu grande brilho, é onde ela brilha mais. Lembrando que nenhum personagem será contabilizado com constelações, já que algumas constelações alteram demais o personagem ou não alteram praticamente nada. Então, se eu contar a constelação, eu estou tirando a natureza daquele personagem inicial, que é onde a gente vai pegar ele inicialmente. A gente nunca começa com C2, C3, C6. A gente começa sem constelação nenhuma. Então não faz sentido eu colocar aqui com constelação, ok? Beleza, com esses 4 aí, nós já sabemos as funções. Ganyu chama atenção, além de conseguir causar dano. Nenhum desses 4 aqui eu recomendo que saia dessa função se você tem ele. Não faz sentido você colocar ele em outra categoria, porque a principal capacidade dele é causar dano. É estranho ver um arqueiro sendo Tier S, eu sei, mas sim, Ganyu é extremamente poderosa e sua carga rápida em área
é excelente para você manter o ritmo de dano sem ficar se expondo demais ao ataque direto dos inimigos. Um problema, porque ou você causa dano ou você tem vida. Vamos para o Tier 1. Tier 1 esse que tem alguns personagens que muita gente vai estranhar, é porque normalmente você vai ver ele Tier 1, Tier 2, 3, ali perdido em outros tiers. Mas não faz sentido, por quê? Nessa categoria de Tier 1 são os DPS padrões. Eles vão causar dano, são úteis para o seu time e só. Eles precisam de outros para causar mais dano, mas eles ainda assim conseguem. Começando com o Traveler Viajante, tanto faz a versão homem ou mulher, já que os stats são exatamente os mesmos, indiferente de qual versão que você pegou. Porém, nós ficamos aqui com o de vento em Tier 1 e o de pedra, né, o de gel, quase lá no Tier 2, fica no Tier 1 por um pouquinho só. Ele espalha demais os inimigos, enquanto o viajante de Anemo unifica os inimigos com seu R2, mesmo que a ult dele às vezes afaste. Às vezes afastar um inimigo pode ser a sua chance de evitar tomar um contra-ataque, ou até mesmo de causar vários efeitos ao mesmo tempo. Como por exemplo, se você tiver uma Ganyu e você ficar carregando e dando em cima do vendaval do Traveler, então você causa mais dano. Já o de terra você fica meio travado e já não tem muito efeito coletivo e vários problemas aí. Jhin, sem medo, sem segredo, é um atacante bom. Albedo quase caindo lá para baixo, mas fica aqui por causa do seu bônus de defesa, o que permite você ficar atacando sem sair voando a cada 5 minutos, o que é muito bom. Kiking e Kiki com as suas categorias aí. Kiki só está aqui por causa das suas habilidades de cura, que realmente fazem ela manter no batalha ali, se manter no ritmo. E Kiking por causa das suas capacidades eletro, que são uma das mais fáceis de se causar nos inimigos. Depois do Razor, que é o nosso próximo da lista, que é um excelente DPS, só não chega a Tier S por causa das limitações dos personagens de espadão. O que o Diluc tira de letra, a maioria dos outros personagens de espadão são bem lentos de ataque, infelizmente. E nós temos aqui, para fechar essa galera, a Mona. Por que fechar essa galera? Os outros três que estão aqui são questionáveis se eles realmente são Tier 1 ou Tier 2. Eu vou jogar no Tier 1 porque eu já usei e são bem utilizáveis como DPS, mas fica aquela dúvida, tá? O primeiro deles é o Tartaglia, que o recarga dele atrapalha demais como ele vai ser DPS e tudo mais, mas ele ainda sobrevive porque a ult dele causa um dano muito bom, o que mantém ele aí na nossa categoria de cima. Temos também Chongyun, Noelle e Beidou. Todos os três espadão são fortes para usar como DPS, só que são lentos, assim como a Shanian também. O pessoal do espadão é um DPS bom, só que lento. O único que não entra nessa categoria é o Diluc. Só que o Razor, ele tem um ataque muito bom, então ele fica bem colocado nesse Tier 1 e é o que eu mais recomendo para quem é free to play. Pegou o Razor? Usa Razor, que ele é bom, a não ser que você tenha, né, um dos 4 lá da Tier List Rank S, tá? E todos os demais aí ficam para baixo. Shanian, Xiao não. Shanian, Zhongli, Venti, Diona, Ficho, Ember, eles não são focados nisso. Sucrose também tá lá embaixo. Bárbara mais embaixo de todas. Kaia, Lisa também. Shinkyu, Bennett, toda essa galera vai lá para baixo no Tier 2, porque eles não são para isso, não é o objetivo principal deles, apesar de você poder usar eles para DPS se você quiser. Mas esse não é onde eles brilham, então eles vão lá, todo mundo para Tier 2. E nem me venha com Shanian é causadora de dano, que não sei o que lá. Não, ela é ruim, aceitem que ela é ruim. Tá? Ela é o menos ruim do Tier 2. É o menos ruim do Tier 2, mas ainda é ruim. Tá? E ficha o DPS, precisa de constelação para ser DPS, então já vai lá para baixo com fé. Tá? Vamos agora para os nossos Saboters. Aqui, diferente do primeiro, nós não temos todos os carinhas aqui nessa categoria. Por quê? Existem alguns personagens que não se encaixam de jeito nenhum para essa função. Tá? Por incrível que pareça,
Kaia, Lisa e Ember daqui pra frente nem aparece. Por quê? Porque eles são play game inicial. O Kaia ainda dá pra você usar aqui num tier 2 da vida ali de Saboter, mas é o máximo que você vai conseguir. A Lisa é muito lenta para usar suas habilidades. A Ember não causa dano direito, você vai ter que ficar atirando carregado na cabeça dos caras para ficar dando dano crítico, o que te expõe, porque se você tomar um daninho, ó, para de carregar, né? E o Kaia não causa lá aquele dano, apesar das suas habilidades serem práticas para quem faz fusão. Então, o máximo nós jogamos o Kaia aqui como T2. Nós temos aqui no Tier 1, né? No Tier 1 nós temos aqui Diona Fischl, Xanian. Sim, Xanian aqui ela é boa. Por quê? Porque o super dela vai te causar muitos efeitos combinados aí com água, raio, com gelo. Eu tô ignorando os nomes lá porque eu não tô lembrando nenhum. Entre outras coisas. O pessoal healer, o pessoal sinergista não está aqui porque a categoria que eles são úteis não são essas, é as próximas aí, tá? Tier S aqui, tá? Kiki, Chongyu. Sim, esses dois são Tier S de longe, sem medo de ser feliz, tá? E Mona, são os três aqui que são os excelentes para você ter no seu time como o nosso Saboter. Chongyu, principalmente um personagem que não tem elemento na espada, bate com elemento gelo. Então, se você estiver usando a ult da Xanian, por exemplo, enquanto você bate com ele, você vai causar um estrago, né? Ah, mas como assim? E o sinergista, não sei o que. Entendeu? Calma, vocês vão ver como funciona isso daqui, certo? Aqui vem a mágica de Genshin. Nós temos também Sukarose no Tier 1, Xiunkyu no Tier 1, tá? E o último personagem que entra aqui, que eu sei que muita gente vai falar, e os outros personagens, e o último Tier S, né, que também entra aqui, né, é o Vent. O Vent, ele é efeito, tá? Ele não serve para pegar personagem grande, mas Zongiri. Gente, o cara que vai controlar multidão é pequeno. O grande, você tem que bater com força. É de Luke, é Chongyu, é Zhongli. E para quem não sabe, se você meter o R2 do Chongyu, ele atordoa os grandalhões. Então, você vai, luta com o Vente, o grandão não parou. Bate lá com o Chongyu para ele stunar o cara. Tem outras coisas. Lembrando que você pode usar ele como DPS, que não é ruim, certo? Então, pode ser que você use ele e pegou um Vente aí, já sabe o que fazer com o seu Vente aí. E os demais personagens? Esquece. Nenhum deles vai fazer direito o seu trabalho nessa função, porque eles não têm lá muita utilidade nessa função. Lembrando que Xanian, quem quiser usar como DPS, eu também recomendo, porque o dano físico dela é bom. Esquece o elemento dela, que ela praticamente não causa o elemento fogo, então você vai depender. Então eu recomendo usar com Bennett ela, tá? Para quem tiver dúvida aí. Vamos para nossos sinergistas, né? Sinergista vai ser a galera do escudo ou que dá boost, tá? Bennett Ranking S aqui, ele é muito útil, cura a vida. Não é lá os melhores do curandeiro, eu vou explicar porque quando a gente for falar dos healers, mas ele é um excelente boost ali para cura. Se você deixou ele lá no curandeiro, lá no healer, o que você pode por aqui? A galera do escudo. Se você tiver a Zhongli, é aqui que ele vai entrar para sua turma, entendeu? Vai vir puxar escudo, levantar o estandarte dele. Ele vai brilhar. Zhongli Tier S aqui, sem dúvida, tá? Ele é o nosso Tier S dos nossos sinergistas. Qual os outros dois sinergistas que eu recomendo aqui? Bennett e Diona. Os três são Tier S. A nossa Tier 1 aqui fica um pouco complicado, porque nós temos Nirvan, né? Saccharose você pode pôr ela aqui porque ela pode, né, jogar o seu elemento para cima. Então, se você tivesse com um espaço sobrando, e eu já explico como, você pode jogar ela aqui também, né? Ou a Xanian para complementar os seus efeitos. Todos os personagens de escudos cabem aqui, porém Beidou e Xanian eu jogaria elas lá no Tier 2,
né? Noelle, Tier 1 com certeza, quase Tier S. Por que, que ela não é Tier S? Porque todo o sistema dela é voltado na defesa, o que diminui bastante o ataque dela. Então, quando você precisa bater com ela porque o bicho tem imunidade, ou o bicho é do elemento que o seu protagonista ali, seu DPS não causa, você vai precisar puxar outro personagem, às vezes isso daí é um pouquinho incômodo, né? Então, lembrando que Abismo precisa muito de tier list para você saber o que você vai usar para bater nos caras. Então, fica aí aquela atençãozinha para isso, tá? E por último, a galera da cura. Só recapitulando aqui o pessoal da cura, tá? Bárbara, Diona, Noelle, Kiki, Shinkyo e Bennett. São todos os nossos curandeiros atualmente no jogo. Eu sei que Xiao se cura, mas não cura os outros. Eu sei que Zhongli se cura, mas não cura os outros. Eu sei que a Rutal se cura, mas não cura os outros. Ela também não está na lista aqui, mas ela também é lá da DPS Tier 1. E por causa que ela se mata sozinha, por isso que ela é Tier 1, não é Tier S. Né? Tem outros personagens melhores, assim, se é por 5 estrelas, 5 estrelas tem outros personagens melhores lá, que são muito mais incríveis na função deles. Vamos lá, Tier 2 de cura, tá? Aqui vem uma curiosidade, não existe Tier 2 de cura, não existe, só Tier 1 e Tier S. Qual é o Tier 1? Shinkyo. Shinkyo por causa do tempo de recarga da habilidade dele, que atrapalha um pouco na função dele aqui de cura. E ele em outras funções, de você causar dano e tudo mais, eu não gosto muito. E eu prefiro, se você for usar, usa ele como healer, ou põe ele lá para causar efeito de água, lá no lugar do seu Saboter, só para ter dois curandeiros, né? Caso você precise, caso você seja um time que você toma muito dano. Então tá aí. Rank S, Bennett, né? O Bennett e a Bárbara, tá? Ué, e a Kiki? Calma, que agora eu vou explicar uma coisa que a galera não leva em consideração. De todos os healers que nós temos, o único que heala 100% do tempo que está em campo é a Bárbara. É o único que faz isso, tá? Por isso que ela é ranking S. Você tem ult, você tem R2, você pode bater para curar os aliados, inclusive no multiplayer. Então ela tá sempre curando. Curando, 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 curando. Essa é a função dela. Ela é o único personagem focado nisso. A função dela é healer. Então ela cura. E o Bennett, porque ele tem a limitação da vida dele, que é um problema, tá? Você tem que botar muita coisa nele para ele chegar lá nos 30k. E tem personagem tipo Zhongli que nunca vai chegar na vida máxima. Então aí você tem que pensar como é que você vai colocar uma coisa com a outra para curar vários personagens de uma vez só. E aí complica um pouco de você ficar um pouco mais livre nessa função. Como eu contorno essas coisas? Com armas que curam, personagens de escudo, que aí você dá um menos dano, e evitando ficar deixando dano de graça em campo, né? Dar um dash para afastar para você ultar, às vezes impede quando seu personagem vai ultar tomar algum golpe ou assim que ele acaba tomar, porque ele vai ganhar espaço, além de se posicionar para ultar melhor ali, né? Acertar um range melhor do seu ult. As recomendações aí que eu dou para vocês. Focando, tá? Tier S, Bennett e Bárbara. Por que a Kiki não está aqui? A Kiki, você realmente pode curar bastante com ela. Só que ela tem uma limitação que é você ter que bater com ela para curar legal. E isso, a não ser que ela seja sua DPS, e aí você entra naquela situação de lugares, porque talvez você pega ela e Shinkyo, Kiki e Shinkyo, como seus dois principais ali, os outros dois lugares ficam vagos, né? Você não precisa de outro healer, tem dois no time já. Então você pode pegar outras funções, colocar, sei lá, uma Ficho, ou colocar outro personagem de gelo como o Shongyu para aumentar a quantidade de tempo que você está batendo gelo. Entre outras funções aí que são bem interessantes para você pensar. Então, ela, praticamente falando, ela não é prática em um time. Para DPS é interessante, para healer nem tanto. As pessoas não param para calcular esse função prática. Função prática da Bárbara, ela heala.
Ah, mas o cara congela a gente se você tiver com ela. Para isso que você tem o Bennett. Para esse tipo de situação. É difícil de pegar ele, não sei por que, cargas d'água, né? Mas quem tem ele aí, use. Lembre-se, tá, das funções dele limitadas, 70% da vida dele e algumas outras coisas aí que atrapalham um pouquinho, além dele ser frágil. Ele tomou uma porrada, vai um terço da vida dele aí com facilidade. Então, se você quiser focar um pouco em defesa também, ele ajuda, né? Mas fora isso, ele ainda continua um ranking S, ele vai dar bônus de ataque, ele carrega bem rápido a sua ult, então ele ajuda bastante, né? Nos outros estão todos tier 1 aí, dos outros personagens de cura são todos tier 1. Diona só por causa da velocidade que cura o triângulo dela, senão também seria tier S. Noelle entra naquele problema de você ter que bater, então se ela fosse o DPS é outros 500, mas como a gente está falando da categoria healer, então não é muito prática, não é muito útil, assim, não é muito funcional. Então todos os personagens que você tem que bater não é muito funcional, né? Você pegou Abismo, pegou o seu time, pensou nisso aqui, viu que ele encaixou tudo certinho no tier list. Vai no Abismo e testa, vê se ele tá legal, o que tá faltando, se é artefato, se é alguma coisa assim, se não tá com sinergia o time, né? Sempre assim. Agora vamos para o multiplayer para encerrar essa tier list, tá? DPS para multiplayer, tirando os 4 ranking S, que é meio óbvio, né? Tudo mais, eu vou pegar aqui 2 que eu recomendo, que o primeiro deles é o Razor e o segundo é o Chong, tá? Esses dois eu super recomendo pro multiplayer. O Chong porque vai dar gelo para todo mundo que estiver em campo, que ajuda bastante. E o Razor porque ele bate bastante e aí você causa mais dano e no multiplayer o bicho tem mais defesa, mais vida. Então é bem mais difícil. Então o personagem que causa mais dano é interessante. Tirando, logicamente, os 4 ali, se você tiver, são 5 estrelas. Não vou falar pra você ficar caçando 5 estrelas pra usar, né? No Saboteur, tá? Os que eu recomendo. Lembrando que eu tô saindo daquele esquema de personagem 5 estrelas, tá? Os que eu recomendo. Ficho ou Shannin, tá? Esses são os dois que eu recomendo. Sacarose talvez, tá? Sacarose, para quem não sabe, o nome dela é sucrose, que significa sacarose mesmo, tá? A sucrose também pode ser usada aí. Um desses três aí tá bom pro multiplayer. Aqui nós temos agora o próximo, que é o sinergista. O único que eu consigo recomendar assim, ó, praticamente é a Diona. Por quê? Tá? Vocês viram lá que o Chong eu recomendei e o Razor também. E o segundo lugar aí a gente tem 3 personagens que todos eles combam com gelo, seja para aumentar o crítico, seja para congelar o inimigo, seja para, né, fazer tudo. E quando você ulta, ela mantém aquele efeito de gelo no inimigo no chão. Isso é muito bom. Além disso, se você der uma sortezinha aí, né? O que não é tão difícil, já que é um personagem com estrela, pegando 2 categorias, você consegue aí pegar o personagem com 2 de constelação, o que vai dar escudo para o seu time. E eu, por exemplo, tenho uma Diona focada para o multiplayer. Então toda a função dela é multiplayer. Toda a build dela, todos os artefatos dela e tudo, é tudo multiplayer. Curar rápido, dá dano para o escudo durar mais tempo, o escudo dela dura bastante. Tem várias coisinhas assim. Por que eu não recomendo mais nenhum outro personagem? Porque os outros 2 personagens bons para isso é o Zhongli, que é 5 estrelas e quase ninguém tem, para você usar no multiplayer, ou o Bennett, que quase todo mundo usa, por padrão. E se for o Bennett aqui, nós jogamos ele lá no healer, que é melhor, né? Porque vai estar healer, pá, não sei o que. O personagem vai estar carregando e tudo mais. Além disso, a Diona tem uma recarga de energia absurda. É a melhor recarga de energia do jogo. É tão incrível, mas tão incrível, que eu já cheguei a carregar uma ult usando uma ult. De tão absurdo que é. Essa é a tier list real do Genshin. Por que eu sei que é real? Eu estudei sobre RPG, sistemas de combate,
tema de evolução. O Genshin tem algumas minúcias que são muito chatas de se fazer. Você gasta muito tempo, como por exemplo aperfeiçoar artefatos, onde você tem que pegar o artefato daquilo lá que você precisa e começar a garimpar ele nos estados específicos e tentar tirar ele melhor do que o que você tem, e upar ele para ter certeza que você vai ter. São minúcias que sinceramente frustram o jogador, que não precisava ter tudo isso, né? Seria melhor se ele tivesse alguma coisa que você pudesse usar no artefato para melhorar aquele ponto específico, ou alguma coisa assim, seria melhor. Mas, né, é minha opinião só, né? Esse vídeo já ficou bem longo, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre Genshin, né, sobre várias coisas de Genshin, e o mais importante de tudo, tenham entendido que tier list não existe sub DPS. Não existe isso, tá? O sistema de linha trabalha com todo mundo atacando, cada um no seu momento. E a linha não muda no multiplayer, já que de linha reta vira horizontal. E aí continua funcionando idêntico, cada um fazendo sua função, tá? Eu vou ficando por aqui. Desses personagens todos que tem aqui, eu só não tenho 3, por incrível que pareça. E em breve, né, espero trazer mais da história de Genshin, creio eu que na terça-feira, sem demora. E não ficarei só Genshin, nunca foi esse canal de uma coisa só e não é agora que vai começar. Então, falou, valeu, até mais, fui!